E aí pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Marlon Eduardo, fundador do canal Rumo à Economia, e neste vídeo de hoje aqui eu vou estar comentando um pouco sobre o que estudei formação econômica do Brasil. Agora, eu quero deixar bem claro que quem notou o canal ficou com um bom período sem vídeos e muito foi por causa disso que eu já tinha gravado as duas partes, só que como ficaram um vídeo muito longo, eu não tive a coragem de encarar para editar. E se eu não tive a coragem de encarar para editar, imagina você assistir. Então eu vou estar dividindo esse vídeo em 5 partes, onde eu vou estar focando em cada uma das unidades do livro e que vai com certeza agregar muito conhecimento para você. Então, gente, eu já vou começar sobre o tema. A unidade 1 foca bastante sobre Portugal, com certeza, nessa questão da colonização portuguesa, então eu vou trazer isso daqui para vocês, fechou? E começando, né, a gente também tem que pensar por que estudar a formação econômica do Brasil, melhor dizendo, a história, né, do Brasil. Isso daí permite com que a gente compreenda, como futuros economistas, que a gente compreenda a maneira como que a gente toma as nossas decisões. Isso ajuda a gente a tomar decisões mais precisas e melhores, levando o contexto histórico, porque querendo ou não, o contexto histórico ele ainda reflete na nossa sociedade e muito, tá? É por isso que a gente estuda. Começando aqui, eu já tenho um comentário aqui sobre a queda de Constantinopla em 1453. Quando a gente estuda a formação econômica do Brasil, a gente compreende quem era Portugal antes de 1500, antes do descobrimento do Brasil. E nota-se que uma das motivações que fez Portugal a fazer essa expansão marítima mais forte foi a queda de Constantinopla, quando ela foi tomada pelo Império Otomano. Então, nesse caso, eles tinham que fazer um trajeto por ali e não se tinha mais como fazer esse trajeto, então Portugal tomou a decisão de cruzar pela África. Então pegar da onde é a ponta dele, descer lá embaixo, subir para chegar nas Índias. Foi o que o Portugal fez. Isso daí foi o começo, tá? E assim, Portugal antes já dominava já a expansão marítima. Era talvez a maior potência naquele período, e que inclusive um professor meu comentou que, considerando a situação que Portugal estava naquele período, era o melhor país para colonizar a gente, apesar da decadência que depois ocorreu, e a gente vai compreender um pouco melhor isso daí mais para frente. Então essa expansão já começa já em 1415, que inclusive em 1417 é criada uma escola naval, a primeira escola naval na África, né, que permite Portugal poder estar expandindo esses rumos dele aí, a expansão marítima. E vale lembrar que o que motivava Portugal era muita busca de especiarias, porque era algo que estava muito forte durante aquele período. E assim, inclusive já cito que foi um dos motivos do porquê o Brasil foi deixado por bastantes anos de lado, porque o Brasil não tinha especiarias a oferecer, que Portugal estava procurando especiarias, e que se ele fosse ocupar aqui, ele queria minérios como o ouro e a prata, o que a gente sabe acabou não ocorrendo. Nesse caso, continuando aqui, em 1488 Bartolomeu Dias cruzou o cabo da Boa Esperança. Ele cruzou esse cabo e conseguiu chegar à Índia, diminuindo os custos que se tinha para levar essas especiarias, certo? E a Espanha começa essa expansão marítima mais da segunda metade de 1400 para frente, em busca de um novo continente, em busca de uma nova rota que não pegue de frente com Portugal. E acaba se descobrindo que Cristóvão Colombo ele acabou descobrindo o que é hoje o Cuba, o que é hoje o Haiti, por exemplo. Eles descobriram esse território, beleza?
O Brasil, ele foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, a gente já sabe disso, em 22 de abril, e que inclusive o rei recebeu uma carta que não era para explorar essas terras, porque não tinha nada de interessante para fazer aquilo dali, era uma rota longa, digamos assim. E nesse caso, olha só, quando Pedro descobre, eu já falei dessa desinteresse em ocupar o Brasil, né? Por quê? Por quê? Porque as Índias estavam sendo mais lucrativo, o comércio de especiarias estava sendo mais lucrativo para Portugal. Aí chega os espanhóis, os ingleses, os franceses falam: ó, Portugal, se você não ocupar esse território aí, cara, a gente vai em busca de dominar ele, tá? Já deixando bem claro, isso daí fez com que Portugal começasse com a exploração do pau-brasil aqui no Brasil, certo? Continuando aqui, essa ocupação foi do começo, certo? Porque o Brasil ele foi colonizado. Colonizado ele deixa uma marca, um legado muito forte. E que a gente vê isso até hoje, né? A gente fala a língua portuguesa. A gente tem estruturas que foi herdada da colônia, que foi herdada do que Portugal foi. Então, aqui começa uma ocupação, podemos dizer essa ocupação focada no mercantilismo, né? Que o mercantilismo estava muito no auge naquele período. Então, ele pegava e começou a exploração do pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil ele era usado para fazer um corante vermelho, e nesse corante vermelho se podia utilizar na indústria têxtil europeia durante 30 anos. Isso aí foi durante 30 anos, como a principal fonte da colônia. E eu já quero também deixar enfatizado que quando a gente fala em colonização, o Brasil é considerada uma colônia de exploração. Como assim uma colônia de exploração? Não foi o caso das 13 colônias onde é hoje os Estados Unidos, que a Inglaterra fez, que foi com foco em povoar. A maioria do seu foco foi em povoar aquele território, o que não foi o caso do Brasil. O Brasil ele produzia para exportar, que inclusive tinha regime exclusivo metropolitano Portugal, de Lisboa. E, então assim, o Brasil ele sempre foi historicamente dependente sempre foi um país que exporta para fora e produz pouco para dentro, certo? É o que podemos resumir em relação a isso. Se vocês querem que eu faça um vídeo comentando um pouco sobre um tripé macroeconômico histórico, que inclusive uma professora minha apresentou e faz muito sentido, é muito atual, vocês comentam aí que eu trago ele com um aprofundado, dado tudinho certinho. Continuando aqui, a gente sabe que teve aquele período de capitanias hereditárias, que inclusive somente 2 tiveram sucesso, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Nesse caso, foi um fracasso isso daí, porque com certeza era muita terra para essas pessoas estarem cuidando, né? Esses 12 capitães, podemos dizer. E nesse caso, elas fracassaram, só que permitiram o Portugal continuar tendo domínio sobre o território, que permitiu com que se instalasse o governo geral. Então, em 1548, instalado o governo geral, com foco em apoiar a cana-de-açúcar, que estava muito no auge naquele período. Esse governo geral foi instalado principalmente para poder ajudar a cana-de-açúcar. Eu vou resumir aqui também as 3 fases de ocupação do território, que inclusive Caio Prado Júnior traz em seu livro Formação do Brasil Contemporâneo. Que é o quê? Que até o final do século XVII, o Brasil ele teve uma ocupação muito focada no litoral, principalmente o litoral nordestino, com foco na produção do açúcar, o famoso ciclo açucareiro. A gente também teve penetração do sertão nordestino pela pecuária, porque existia uma lei que determinava que eles não podiam ocupar o mesmo espaço aonde estavam os engenhos, então eles destinaram para o interior essa produção da pecuária. Início do século XVIII, a gente tem a descoberta das minas, que há um deslocamento
do centro econômico, do eixo econômico, que inclusive pouco tempo depois passa-se a ser a capital, não mais Salvador, mas sim Rio de Janeiro, para você ter um controle mais próximo dessas minas. Então, quem que foram os principais locais explorados? Onde é hoje o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Foram os lugares mais explorados, que inclusive quem descobriu foram bandeirantes paulistas, tá? Já tem que deixar isso daqui enfatizado. Como eu já comentei, fez um deslocamento do exterior para o interior. Então começou-se a povoar mais o interior do Brasil colônia. A corte permitiu com que o Brasil tivesse a independência, porque quando eles vêm em 1808 para poder se livrarem da situação que estava com Napoleão lá, que eles estavam com risco de realmente a família real toda morrer. Então, nesse caso, a coroa portuguesa veio para cá, para o Brasil, e inclusive em 1900, não, em 1900 não, né? Em 1810 ele abre os comércios para fazer com quem quiser fazer comércio com as nações amigas, não com quem quiser, eu falei errado. Não sei se foi em 1908 ou em 1910. Foi uma dessas duas datas. E que, nisso daí, em 1810, Portugal assinou juntamente com a Inglaterra um tratado de comércio e navegação, que praticamente fazia com que Portugal não tivesse poder absoluto nenhum sobre a sobre o Brasil em relação a isso. Então parou de ser esse regime exclusivo metropolitano, que era inclusive mais atrativo para uns ingleses terem acesso direto para o Brasil para fazer negócio. Então isso daí prejudicou muito Portugal. E quando a gente estuda a história, a gente descobre que quando Portugal ele deixa de ficar dependente da coroa da Espanha, que isso daí ocorreu, e Portugal já estava muito enfraquecido, já não tinha mais aquele poder de barganha que ele possuía. Então ele foi em busca da Inglaterra de fazer um acordo com a Inglaterra, que esse acordo fez praticamente Portugal ser dependente dos ingleses. A gente chega também em 1815 com Portugal sendo elevando o Brasil à categoria de Reino Unido, foi o famoso governo luso-português, alguma coisa assim, que se tinha um nome em relação ao Brasil e tudo, que durou pouco tempo. Inclusive em 1820 eles têm que voltar, a família real tem que voltar para Portugal, porque estava acontecendo a Revolução de Porto lá, então estava com uma situação bem complicada, eles estavam perdendo a moral. E em 1822, em 7 de setembro, Dom Pedro I declara a independência. Essa independência do Brasil, ela não ocorreu por acaso, se ela não tivesse apoio da elite existente da época e também dos ingleses. Inclusive, quem pagou as 2 milhões de libras esterlinas foram os ingleses e não nós, não foi a gente, não foi o governo, foram eles que tinham alguns acordos em troca para se fazer esse pacto, conforme até mesmo Costa menciona, conforme até mesmo outros atores mencionam. O Brasil ele se livra de Portugal, mas fica preso aos ingleses, mantendo aquela mesma estrutura que Portugal tinha deixado. Então o Brasil ele ainda ficou muito tempo preso à Inglaterra, até depois da segunda metade do século XIX para frente vem acordo com os Estados Unidos que permite o Brasil deixar de ser um pouco dependente dos ingleses, mas o Brasil ainda continua sendo dependente dos países, ele não consegue se desenvolver como de fato uma nação soberana igual é os Estados Unidos hoje. Então este foi o vídeo da gente demonstrando para vocês um pouco desse contexto histórico, né? Foi meio que um resumo de tudo. As próximas partes a gente vai aprofundar bastante na questão dos ciclos. Vamos focar um vídeo somente no ciclo do café, que é o ciclo mais recente e importante, que foi ele que deu apoio para poder criar uma indústria nascente no Brasil. A gente vai ver essa análise do trabalho escravo e do trabalho assalariado, até mesmo essa transição que houve
E também nós vamos ver esse aquecimento industrial antes de 1930, que a gente vai notar que ele ocorreu sem querer. Podemos dizer que ele ocorreu sem querer, é sério. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no meu canal, ative os sinos para você não estar perdendo os próximos vídeos, as próximas partes deste conteúdo. Certo? É isso, vejo no próximo vídeo e fui!